gente não pode falar, divulgar nome de produto, porque é um produto de prescrição médica. O que mais que tem de diferente? O que mais que às vezes outro cliente fez aí que pode ser, que a gente pode se inspirar? Então, assim, qualquer lugar que você vá, pode ser uma ativação. É só você estar atento e cruzar as informações. É EDM, que é Event and Disclosure Management. Oi, Aí a foi gente pega um DJ pra tocar na picape e ele toca o quê? Fala pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta, o seu podcast de Brand Experience. Estamos aqui no estúdio da Maxi Áudio Luz e Imagem, parceira do projeto Na Escuta e também pode ser parceira do seu projeto. Para conferir o portfólio e os serviços da Maxi, vai estar tudo no link aqui na descrição. Hoje eu vou receber duas convidadas muito especiais, duas fãs do Na Escuta, inclusive como vocês que estão nos assistindo aí. A gente vai contar um pouquinho sobre as estratégias de Brand Experience da Bayer. Estou aqui com a Juliana e com a Luana. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Eu acho que vai ser um papo riquíssimo. Nos conhecemos recentemente em evento, né? Então, está sendo muito gratificante receber vocês aqui hoje. Obrigada pelo convite, primeiro. A gente já era fã, né? Eu e a Lu, a gente estava num evento, assistiu a tua jornada ali, contando um pouco sobre o seu trabalho aqui na Promovil, e a gente ficou encantada. Quando a gente soube também que tem um time grande de mulheres, a gente se identificou. E estamos aqui hoje para contar muita coisa legal do nosso dia a dia, do que a gente pensa, como é a área de eventos lá na Bayer. Vamos trocar bastante. Sim, sim. Muito obrigada pelo convite. Eu tô animada demais. E eu acho que o bate-papo aqui vai ser muito massa. Vai sim. Bem, meninas, começando do começo, eu pergunto um pouquinho sobre trajetória, carreira. Tá bom, eu posso começar. Bom, eu comecei a minha jornada em agência de publicidade, aí eu fui para agência de viagens, depois eu fui para agência de eventos, e aí foi nessa que eu mudei de lado, que eu virei cliente, e aí eu tô na Bayer há 17 anos. Trabalhei por várias áreas dentro da Bayer nesses 17 anos e na área de eventos há 5 anos. Então, quando eu entrei, a Bayer sempre teve muitas gerentes de eventos, é uma empresa enorme, né? Mas eu falo que a transformação digital aconteceu na minha mão, porque eu peguei logo de cara a pandemia. Então, foi um exercício de fazer tudo novo, né? Então, tudo que a gente sabia sobre eventos mudou. E eu falo que hoje a gente tem um time mais completo, que a gente consegue olhar a demanda e entender se ela vai ser face-to-face, se ela vai ser híbrida, se faz sentido ser só um online. E aí eu tô lá e além da Bayer, eu sou presidente da ALAGEV, que é a Associação Latino-Americana de Viagens e Eventos. Nós temos 600 empresas associadas entre clientes do setor de viagens e eventos e fornecedores. Que legal! Então, é voluntário, né? Mas assim, é onde também eu levo e trago insights. Então, isso me completa bastante enquanto profissional. Estou lá há 4 anos e a gente faz um evento grande anual também, muito contato com o mercado. Então, isso também é uma coisa que eu prezo muito e faz parte ali da minha habilidade, competência, o que eu gosto de fazer. E aí, eu gosto muito de gestão de pessoas também. E desenvolver talentos. Falando nisso, vou passar a bola aqui. Ótima deixa, Luana. Nossa, achei perfeita. Bom, eu estou na Bayer fazem 4 anos e meio agora. Eu entrei no processo de estágio. Eu entrei em fevereiro de 2021, mais ou menos. E enquanto estagiária, as minhas principais funções eram mais burocráticas, cuidar dos processos, fazer pedidos de compra, gestão de fornecedores. Mas aí, no meio do meu estágio, eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos junto com o time global. E nesse projeto, em um projeto específico, a gente criou uma academia de eventos. A partir do momento que a Ju entrou como gestora de eventos, a área também criou-se uma estrutura global. Então, a gente olhava para os outros times ao redor do mundo e falava, putz, tem muita oportunidade, não só para a gente fortalecer essa comunidade, mas para a gente aprender uns com os outros. E nisso ela me puxou, ela falou, vem aqui, vamos ver quem é você, o que você gosta. E eu me apaixonei pelo projeto. Aí, 1 ano e meio, mais ou menos, depois eu fui efetivada e mantive essa perna de gestão de projetos muito voltado a engajamento de comunidade, a comunicação, mas também a
tive 2 cadeiras aí por um tempo, e a outra cadeira era como analista de eventos. Então, durante mais ou menos 1 ano e meio também, eu fiz a gestão de alguns eventos muito focada no mercado de pharma e consumer health, que são 2 dos 3 negócios da Bayer. Então, organizei, desde congressos médicos até eventos de lançamentos, reuniões internas. E, assim, foi uma escola, foi uma super escola, aprendi muito. Mas, 1 ano e meio depois também tive uma ótima notícia, fui promovida mais uma vez e consegui virar 100% projetos. Então, hoje a minha posição é analista de projetos estratégicos dentro da área de eventos. A priori, eu estava mais focada em projetos junto com o global e projetos diversos. Mas hoje, agora eu estou mais focada em alguns locais aqui no Brasil, e até a gente vai comentar um pouquinho sobre um deles depois, que é um orgulho. Mas também aqui projetos na América Latina. E é isso. Nossa, extenso, né? Gostei, que legal, que legal. E só uma dúvida, você estava estagiando, você fez faculdade? Eu fiz, sim. Na verdade, eu me formei recentemente na ESPM, em administração. Tá. Porque eu fiquei assim, nossa, mas será que ela entrou como, estava fazendo farmácia, alguma coisa do gênero? Não, né? Que, na verdade, eu passei no processo de estágio enquanto eu ainda morava na minha cidade. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Maringá, no Paraná. E aí surgiu a oportunidade de eu vir para São Paulo, que era um grande sonho que eu queria realizar. Mas, na época, meus pais falaram, tudo bem, você vai estudar, mas você precisa trabalhar também para se manter. Eu falei, fechou. Então, vamos fazer os dois. E acabou dando certo, eu entrei na SPM, eu passei no processo de estágio da Bayer. Que legal. E aí, como as faculdades eram muito diferentes, eu já estudava em Maringá, eu já tinha feito uns 4 anos de faculdade, mas como eram muito distintas entre si, aí eu tive que começar desde o 2º ano, novamente, aqui, e fui até o 5º. Então, foi uma jornada longa, mas, assim, incrível. Eu falo que se eu tivesse mais tempo e dinheiro, eu começava desde o começo, porque a SPM é demais, muito massa. Que legal, que legal. Você ia comentar alguma coisa, Ju? Eu ia falar que dentro dos projetos globais, como a gente assumiu e aconteceu a pandemia, então era uma nova forma de trabalho como equipe global, que a gente estava conhecendo a comunidade. A gente tem 90 países com área de eventos. E aí, como criar, né? E aí, como a gente estava nessa questão do online, então, que aí a gente falou assim, poxa, a primeira coisa foi assim, se tem tanto case de eventos no mundo, a gente deveria ter um awards dentro da Bayer, porque lá dentro da Bayer você tinha o Procurement Awards, tinha outras áreas que tinham. Aí eu falei, vamos criar dentro de eventos um awards. E aí eu tava lá na minha cozinha na pandemia pensando sobre isso. E aí a gente trabalha com o Viva Engage. Então, de vez em quando alguém postava uma foto do evento e tal, e alguém comentava, You Rock. Então eu falei, todo mundo quer ser You Rock. E aí o nome da área é EDM, e aí a gente criou o EDM Rocks Awards. Sim. E aí a gente criou com rock and roll e tal, porque a equipe de eventos, ela é mais informal, né? Sim. E aí você imagina, 90 países, todo o projeto, ele foi criado, a Lu ainda não estava quando a gente fez o EDM Rocks, mas foi pensado assim, conforme a cultura, como é que a gente ia se comunicar, como é que a gente ia criar a regulamentação, quem ia ser as pessoas que iam julgar os cases e tal. Aí aconteceu a primeira edição. E aí foi uma celebração online com o tema de Oscar, então as pessoas vestiam roupa assim, tudo no online. Foi muito divertido. Eu tava na entrega. Você tava na entrega? Eu tava na entrega, mas não no planejamento. Isso. Foi o que me deixou com os olhos assim brilhando. Já eu chegar falei, com o tapete Juliana, vermelho. eu quero! E aí eu fui uma das bancas, né, pra analisar. E aí eu fiquei chocada, porque, por exemplo, uma das categorias era inovação. Então, o que era inovação no Brasil era muito diferente do que era inovação, por exemplo, na Itália, no Canadá. Então, eu falo assim, caramba, a gente está numa mesma área, na mesma empresa, mas o nível de conhecimento técnico é muito diferente. Então, o que nós vamos fazer com isso? E foi aí que a gente falou, vamos criar uma escola online, interna, para nivelar esse conhecimento técnico, né? E aí foi que a Lu veio para esse projeto, porque ela tinha o inglês, ela já estava cantando que estava gostando de querer entrar
para a comunidade e tal. Então, ela entrou como suporte no começo. Aí, depois de 1 ano e meio, talvez, eu passei ela como Project Lead. Então, hoje é um projeto dela também, que ela toca. E aí, ele foi, assim, tem talks, ele tinha classes, mais técnicas, outras mais de comportamental, soft skills. E aí, assim, a gente fazia vídeo para lançar, porque nada era mais ou menos, tudo era showcase, assim. Sim. E aí, hoje a escola tem 5 anos e o Rock Awards, ele foi evoluindo em cada ano, melhorando. Foi pensando como é que a gente reconhecia as pessoas, o que ia ser o brinde digital e tudo mais. Então, queira ou não, era um laboratório interno de desenvolvimento. E assim, uma das coisas que a gente fez, a Lu sempre estava, mas a cada 6 meses a gente rodava quem liderava. Então, a pessoa se desenvolvia naquela questão, o que nós vamos colocar de talks, qual que é o interesse da comunidade, vamos fazer pesquisa, sabe? Então, é um projeto que nasceu no Brasil, aí, assim, tanto o Awards quanto a academia nasceu aqui, de uma ideia, assim, no meio da pandemia, e foi. Então, hoje, assim, eu tenho muito orgulho, né, da gente tem muito orgulho da estrutura que a gente criou. E a gente usufrui muito disso internamente. E aí a gente fala, a Lu fala com o cara da China, a gente vai para o IMEX em Frankfurt, encontra o pessoal lá, faz junto trabalhos, então aproximou demais. Somos ainda muito diferentes. Então, assim, o que toca na Américas aqui é inovação, é tudo brand experience. Lá eles são mais process driven. Então, a gente também, quando pensa no Talks, a gente tem que pensar exatamente no tema cultural, porque tem muita diferença. E a gente aprendeu muito com isso. Mas é muito legal também que a cada 6 meses o time trocava e a gente teve gente de praticamente todos os lugares do mundo. O que, nossa, pra mim foi uma realização absurda. No primeiro time, eu acho que era mais focado em Américas, a gente tinha Estados Unidos, Canadá, aí tinha uma pessoa da China e Brasil. Depois, a gente teve Dubai, a gente teve Vietnã, a gente teve Itália, a gente teve Alemanha. África do Sul. Emirados Árabes. E, assim, são pessoas que eu falo que eu tenho um carinho enorme, que meu sonho é ir em cada país para dar um abraço neles. A gente se envolve, né? Ai, me fez muito feliz, assim. É um intercâmbio completo, né? E a língua em comum, que é a companhia, mais formas diferentes de você... Sim, com o inglês com todos os sotaques. Assim, sim, eu imagino. Divertido. E aí, na segunda turma, a Lu falou, não, eu vou falar sobre isso, porque na segunda turma ninguém tinha inglês como principal. Todo mundo estava falando inglês, mas não era a primeira língua. Então, a gente criou, tipo assim, a primeira reunião, gente, aqui... Tá todo mundo aprendendo. Aqui, se errar, tudo bem. Sim. Aqui é um ambiente seguro. Sabe assim? Para dar um quebra-gelo. Sim. E aí a gente foi evoluindo a cada percepção e aprendendo muito, assim, muito. E aí eu falo, né? Quando a Lu me entrevistou lá do EDM Day, a gente troca muito. Porque somos gerações diferentes e se completa muito, assim. Então eu dou bastante espaço pro time todo, né? E aprendo todo dia com eles. Então, assim, é muito legal. Isso é muito massa mesmo. Antes de entrar nesses detalhes de cases, de entregas, vocês integram a área de eventos, e eventos responde a marketing ou a quem que responde? Ou como é que funciona essa estrutura? Tá. A Bayer tem 3 negócios, né? Farma, consumo e agronegócio. São grandes empresas ali. E existe uma área central que chama Corporate Functions, que são áreas que atendem todas as áreas de negócio. Nós somos uma dessas. Tá. Então, a gente está embaixo da estrutura de finanças, né? E aí, a gente se conecta com todas as áreas. Então, hoje, a área de marketing é meu principal cliente. Entendi. Então, a gente tem essa estrutura. E aí, o meu time, como a gente está... no híbrido, a gente combina e entende com o negócio quais são os dias que eles vão para o escritório, para ir exatamente no dia que eles estão lá e trabalhar do andar deles. Então, como se fosse um in loco mesmo, sabe? Porque a gente precisa aprender qual é a estratégia do negócio, como é que a gente precisa saber plano de marketing. Então, a gente pede muito para participar, nem que se for para ser ouvinte, sabe? Daquelas reuniões que plano de marketing, que eles vão fazer. Por quê? Porque a gente entende que, por exemplo, no consumo, né? Que a gente vai falar das marcas. Aspirina
é uma marca que ela já está estabelecida. Então, a gente entende que o plano de marketing não vai investir muito, porque ela já é estabelecida. Então, vai ter lançamento. Então, também a gente consegue entender aonde vai ter mais esforço e aonde vai ter mais budget. Porque às vezes fala assim, nossa, vou fazer um evento e não é aquilo que precisa ser feito. Então, entender Vocês entram na estratégia. Entender muito bem a estratégia da marca e o que eles têm para aquele ano é onde a gente se encaixa. Então, a área de eventos, ela se posiciona como uma ferramenta de marketing. E eu acho que uma das mais valiosas hoje em dia, porque é o como os negócios da Bayer se conectam com o cliente final. Através dos eventos, dos congressos, dos dias de campo, de todos os tipos de interações, eventos está lá. A gente fez ali uma média entre 70% e 80% das verbas de marketing para ativação de eventos. Caramba, bastante coisa. E o nosso time hoje, nós somos em 10 mulheres. Ah, que legal! E temos pessoas que são focadas mais em um business ou em outro, porém, como a gente está embaixo dessa estrutura de corporate functions, o legal é que a gente tem muita troca. Então, por exemplo, às vezes vai ter um evento no hotel X do agro, mas próxima data tem um evento da farma que também quer fazer no mesmo local. Então, a gente troca entre si, a gente tem esse relacionamento muito próximo para até conseguir negociar taxas mais baixas, para entender, porque apesar de sermos 3 negócios diferentes, a gente está embaixo da mesma empresa. Nós somos a mesma empresa, então a gente tem... É muito legal e é um time muito incrível, que a gente troca bastante e é divertido. Por exemplo, já te falando um case que ele não aconteceu, mas foi uma ideia que a gente deu para o negócio e está lá no radar deles. Feira de agro, né? Hoje em dia, você tem a feira, né? Stand de 500 metros quadrados, é enorme, com muitas ativações. Então, eles agora estão fazendo algumas ações para mulheres, porque tem muita mulher dos que são líderes, mas são as esposas também que circulam na feira, né? Então, a gente faz ativação de Bepantol dentro das feiras, né? E aí, a gente estava fazendo uma correlação, por exemplo, de fazer uma aplicação de uma parede, assim, remetendo, quando usa um produto da Bayer, que o solo fica hidratado, que a planta nasce, né, correlacionado com a hidratação da pele. Sim. Então, sabe aquela pele mais craquelada e o solo mais árido, quando tem o produto da Bayer, do Bepantol ou o produto químico, enfim, da Bayer, o efeito que tem. Então, as correlações entre os negócios. E, às vezes, essas ideias vêm da gente mesma, assim, sabe? Pô, por que você não faz uma ativação aí, né? Quem atende o consumo, por que você não faz vai ter mulheres do agro. Já pensou em fazer tal coisa? Então, a gente conecta muito, porque, às vezes, os negócios estão olhando muito só para eles. Sim. E as pessoas que são os clientes finais, eles sabem que a Bayer, né? Ela circula com vários produtos. Elas também são consumidoras, seja quando está doente de um produto da farmácia, né, do consumo do Bepantol ou de um Flanax, está na academia, machucou o joelho e tal. Então, tem essas coisas que a gente, olhando todo, consegue ativar. Então, é muito legal poder... aproveitar essas oportunidades, é muito massa, né? É muito massa. O legal mesmo é o massa dela. A diferença de... Como é que fala? De geração. Sim. E falar com essas 3 frentes tão diferentes, né? Por mais que tenha essas conexões, tem algumas limitações, né? Principalmente vendo a parte de farmacêutica também, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho dos principais desafios que vocês convivem hoje com relação a isso, né? E soluções criativas, né? No final, vocês estão trazendo sempre soluções criativas no meio disso. E para públicos tão diferentes também, né? Que, óbvio, são produtos diferentes, são públicos-alvos diferentes, né? Mas vocês sendo uma equipe, né? Vocês têm que entender também essas nuances e como trabalhar em cada caso, assim. Como... tem uma metodologia, enfim, eu queria que vocês explorassem um pouco essa... a gente tem para a farma, assim, os budgets da farma são mais restritos, né? Restritos de investimento mesmo. Hoje, o resultado da Bayer no Brasil 90% é do agronegócio.
Então, por mais que a gente seja farma e consuma o resultado, porque a gente é um país de agronegócio, né? Américas como um todo. Então, existe muito mais investimento de verba no agronegócio. Sim. E na farma, tem muita regulamentação da própria Interfarma, que é uma associação que regulamenta as empresas farmacêuticas multinacionais. Então, tem uma série de boas práticas que a gente tem que seguir. A gente assinou um termo de compromisso. E então, para o público médico, o que vale é a experiência. Então, a gente tem que ser muito criativo com verbas menores. E como a gente toca, porque eu estava comentando esses dias, um congresso, muitas vezes, depois do congresso tem um jantar. E todas as farmacêuticas estão convidando os mesmos médicos. No final, elas estão competindo entre si. E o que faz o médico escolher ir num jantar da Bayer e não num jantar de um concorrente? Então, Então, essa jornada começa desde a hora que a gente pensa como é que vai ser o convite. No RSVP, A comunicação, a comunicação que a gente vai fazer. Porque ele vai escolher o da Bayer porque a Bayer está proporcionando alguma coisa para ele que chamou a atenção. Então, a nossa jornada ali do participante começa já desde como a gente vai comunicar. E aí, o stand que vai ter na feira, a ativação que vai ter na feira, e quando ele chegar no jantar, o que ele vai encontrar? Então, a gente pode usar cor, a gente pode usar o que ele representa no corpo humano, mas a gente não pode divulgar nome de produto na feira, nem nenhuma comunicação, porque é um produto de prescrição médica. Tá. Então, conta, Lu, você que participou um pouco desse projeto. Esse produto da Farma, especificamente para a área de cardiologia, ele foi lançado há 2 anos atrás, aqui no Brasil, e eu estive diretamente relacionada na organização do evento ali. O que a gente fez foi conectar a data do lançamento do produto junto com o principal congresso médico, que acontece aqui em São Paulo. Então, além de ter essa logística um pouco mais facilitada, também a gente garantia que a gente tinha aqueles médicos, os médicos certos no lugar certo para atenderem ao nosso evento. Apesar de também conhecer, como a Ju comentou, que a concorrência está fazendo a mesma forma. Mas então, o que a gente tem que fazer é pensar nessa jornada desde o começo e como entregar realmente uma experiência que chame atenção, que engaje e que não seja, por exemplo, diferente do agro, por exemplo, onde a gente pode dar brindes, a gente pode ter... Existe um residual que eles podem levar para casa e, quando olhar, lembrar daquele evento e tudo mais. Outros estímulos, assim. exatamente. Então, a gente tem que usar de outros estímulos. Então, há 2 anos atrás, a gente fez o lançamento desse produto aqui em São Paulo, e uma coisa importante também, tudo precisa ser baseado num conceito científico, num estudo científico. Então, apesar da gente desenvolver um evento de lançamento de produto, primeiro precisa ter uma aula científica. Tudo tem que ser conectado com a educação continuada do médico. Então, após essa educação continuada do médico, após essa aula, aí a gente evolui para um jantar, aí a gente evolui e, assim, criando diferentes estímulos a todo momento para que, né, até eu acho engraçado, há umas 3 semanas atrás a gente estava numa palestra com um dos nossos parceiros e ela falou assim, se a gente não está fazendo evento para que gere uma memória a longo prazo no participante, a gente está fazendo errado. Uhum. E é realmente isso, sabe? Hoje em dia a gente está tendo estímulos diferentes a todo momento e eu acho que, principalmente olhando para os cases de farma, onde a gente não consegue ter tanta liberdade quanto, às vezes, por exemplo, pegando o caso do agro, a gente precisa gerar várias experiências que engajem, que geram um residual ali muito mais na memória do que num material específico. E aí, esse evento, a gente tem segmentado, né, as pessoas no time. Aí, uma pessoa do time, é uma das mais sêniores do time, ela foi e apresentou um projeto de experiências que ela desenhou ali, num papel, assim. E aí, quando a gente fez o fechamento do evento, ela mostrou, olha aqui, assim,
como a Pharma tem menos verba... Esse foi desse ano, né? Do aniversário de 2 anos do mas produto. foi ela também que... Mas que, foi ela, que fez exato. também, a mesma liderança dela. E aí, ela... a gente não tem verba para ter produtora. Então, essa parte de criação, de ativar, fornecedor e a jornada ali, a gente internalizou. Então, hoje a gente faz muito esse papel de criação. Sim. Né? E aí, a gente tem algumas pessoas dentro da Pharma que são designer e as outras áreas não tem. Aí, a Lu está começando a colocar o pé nessa parte, porque é importante a gente oferecer também esse diferencial com a nossa bagagem, né? Assim, de ativar e pensar o que a gente pode, porque a gente aprende muito com o mercado, né? Sim. Então, os insights estão vindo e a gente está conseguindo direcionar. Então, entrar num jantar e começar a bater o coração e baixa a luz, sabe? Assim, então, todas aquelas questões de você ativar os sentidos, a gente está usando bastante. E em questão de volume de entregas, então, acaba muito mais focado em agro do que em farma. Quantidade de eventos, sim. Acho que no Brasil são 70% da nossa demanda de eventos são do agro. E que tipo de eventos que a gente está falando? Que formatos, assim? Bom, Pharma é congresso, jantar, médico, aula continuada, lançamento de produto. Press trip também. Mas... que é com jornalistas. Quando você tem lançamento. Mais essa parte. Aí no agro, você vai ter as convenções de vendas, aí tem convenção de encontro de... Aí você tem todos os tipos de quem compra, né, com a gente. Então, você tem distribuidores, multiplicadores, venda direta, tem os clientes de um programa específico que são os que mais investem na Bayer. Então, é segmentado por tipo de perfil, né, de cliente, aí você tem os eventos que acontecem. E, fora isso, tem os dias de campo, que são eventos de experimentação do produto em solo, de demonstração. E aí, esses a gente nem faz tanto, porque ele acaba sendo muito regional. Né? Então, vai ter lá um churrasco, os próprios representantes de vendas fazendo demonstração, mas é um dia de campo, né? É um evento regional. Mas, basicamente, o lançamento... Aí tem congresso do café, congresso do algodão, então tem os congressos também, as feiras agrícolas, que são 5 grandes feiras, que aí a Pharma não tem essa parte de evento externo, né? A Crop tem muito evento aberto, né? Aí a Pharma vai ser sempre dentro de pavilhão, então ele é um pouco mais controlado. O desafio do agro tem a questão do clima, né? Então, assim, as feiras agrícolas hoje a gente tem que escolher muito bem com quem a gente trabalha, por questão que os estandes estão voando. Também, sim. Então, essa parte de segurança, né? A parte de segurança muito envolvida. É muito importante. Então, a gente tem falado muito sobre isso também, de saber com quem a gente trabalha, segurança e saúde financeira. Então, quando a gente escolhe os fornecedores, a gente olha para tudo isso. E também é um cronograma um pouco mais controlado, assim, né? Não, eu imagino que não mude muito. Muda bastante? Mas surgem eventos ou vocês descobrem? Surgem. Como é que funciona isso? Tem algumas feiras, por exemplo, as feiras acontecem todo ano, alguns congressos. Eu acho que eu falei muito pensando nas feiras, assim, né? Mas sempre... aos eventos, assim, hoje a Bayer trabalha com ciclos de 90 dias de estratégia. Então, a gente já tinha dificuldade de ter um calendário anual onde a gente pudesse planejar. Agora, com o ciclo de 90 dias, ficou mais desafiador. Sim. Porque eles criam a estratégia, ativam e querem o resultado em 90 dias. Sim. E aí, a gente está trabalhando com menos planejamento. Desafiador. Menos planejamento, menos budget, mais criatividade. Mais criatividade. É onde se brilha, né? Entendi. E com relação... Tem um projeto interessante também que a Luana vai contar, que é sobre o EDM Day, né? Isso. Então, vocês com todas essas responsabilidades também, com todos esses desafios, vocês têm que ter um relacionamento muito forte com os fornecedores, né? E vocês têm um projeto muito legal que eu queria que vocês contassem pra gente aqui também. O EDM Day mora no meu coração, mas a Ju que plantou ano passado a sementinha da inspiração na nossa cabeça, como essa é minha nova posição, quer dizer, nova, mais ou menos desde 2023, mas eu faço alguns projetos estratégicos da área. E a Bayer tem passado por uma transformação, assim, global. A gente teve uma reestruturação muito grande, mas não só a reestruturação, a gente teve uma implementação de um novo modelo de trabalho.
E esse novo modelo de trabalho, pensa em uma empresa alemã que é acostumada, muito processual, acostumada a fazer as coisas de um jeito, foi um baque, assim, insano. Uhum. Então, e a gente viu também muitos stakeholders saírem da empresa, outros entrarem. Então, muitas mudanças ao mesmo tempo. E como nós não estamos efetivamente dentro do negócio, a gente está abaixo dessa área de corporate functions, a gente sentiu a necessidade, primeiro de tudo, de nos posicionar, de falar, gente, nós somos a área de eventos, nós estamos aqui para apoiar vocês, temos um time de especialistas, um time bom pra caramba, e vamos trabalhar junto. Essa foi a primeira a dor, assim, que a gente quis resolver, e que, como consequência, surgiu o EDM Day. Mas não só isso, porque devido a todas essas transformações que a gente teve também na Bayer, a gente teve também muitas mudanças, por exemplo, nas políticas de compras, o que facilitou a contratação. Antes era muito restrito, né? A contratação de novos fornecedores, o processo de homologação era muito complexo, e flexibilizou muito, muito, o que por um lado é ótimo. A gente tá, igual a Ju, a gente tá a todo momento no mercado, a gente tá vendo coisas novas, a gente quer aplicar coisas novas, isso é muito legal. Porém, por outro lado, também abre uma brecha de um certo risco, porque às vezes a pessoa que está contratando o fornecedor não tem a expertise para contratá-lo, com todos os cuidados, às vezes ele promete uma coisa e não entrega, e no final das contas é o nome da Bayer que tá em jogo, né? Então, a gente falou, cara, vamos desenvolver montar um dia, organizar um dia dentro do nosso escritório, onde, além da gente unir essa necessidade nossa de nos posicionarmos e nos apresentarmos para os novos stakeholders e gerarmos mais conexão com os antigos, a gente também apresenta um pool de fornecedores, que são aqueles que não só a gente confia, que às vezes já tem um longo tempo de casa, mas que, assim, parceiraços, mas também outros novos que a gente foi conhecendo ao longo de reuniões, que a gente foi recebendo fornecedores na Bayer, e a gente fala, olha, existem também essas opções que podem agregar muito valor aos nossos negócios, a sua ativação. Então, efetivamente, o que é o EDM Day? O EDM Day é um dia onde a gente organizou um showroom de experiências. Então, a gente convidou seletos, em 2024, que foi a primeira edição, a gente convidou seletos 12 fornecedores de 10 categorias diferentes, para cada um se apresentar como uma experiência, da forma como que eles acreditam que eles agregam valor aos eventos da Bayer, mas também tudo conectado a um conceito criativo que a gente desenvolveu, ao briefing, né, que a gente Só um desenvolveu. ponto, não foi fácil fazer eles saírem da caixa. Eu Você imagino. você imagina um hotel que vai lá visitar e ele vai vender quarto, sala para você, e a gente fala assim, então, a nossa Não é reunião esse o sobre discurso. isso, não é sobre isso, a gente quer saber o que acontece dentro do seu hotel, que é muito legal, você recebe vários outros clientes, agências, todo dia passa evento de tudo quanto é segmento, então assim, você pra gente é uma mina de informação. Então a gente quer que você venha aqui contar o que acontece aí do outro lado, e aí a gente vai falar de serviço, de prestação de serviço, mas é muito um bate-papo assim de troca de insight, porque aí ele tá me trazendo isso e do outro lado a gente tá contando que os stakeholders não querem mais fazer evento dentro de sala fechada, que agora os espaços externos estão... Naquela época que a gente começou a falar, era o tal do rooftop. Todo mundo queria fazer evento rooftop, deu um boom. Então, eles estavam saindo de dentro de hotel para ir para espaços externos. Então, a gente estava contando isso para eles, que se eles não se reinventassem nos espaços, eles iam cada vez perder mais. Então, a gente dava informação para eles e recebia. E aí, a gente implementou esse Supply Connections, que é o que acontece o ano inteiro, então essas conversas vão acontecendo, e aí esse fornecedor, muito legal, check, separa lá para o dia que a gente vai fazer então a gente faz uma curadoria durante o ano para chegar nesses 12, depois 24 fornecedores. Mas é muito legal fazer, porque a gente desafia, e aí o próprio fornecedor nem imagina que ele tinha essa capacidade de poder fazer algo diferente. Então, a gente se surpreende, e eu falo sempre que a gente desafia tanto
gerente de conta, sabe assim? Que aí depois o cara é promovido, a gente, aquele dia que a gente forçou a barra, valeu a pena. Então, a gente faz isso também para ajudar a desenvolver todo mundo, a cadeia, né? Porque a gente depende muito deles. Sim. Então, eles são muito agradecidos, porque o showroom, ele é um dia, a Lu vai contar um pouquinho do que a gente passou por lá, mas ele é para promover também a venda, né? Então, é um investimento que ele faz. A gente dá ali a visibilidade e até entre eles, porque tem fornecedor de catering que vai falar com algum outro fornecedor de outro serviço e eles vão sair dali fechando um negócio para um outro cliente. Então, é muito legal o que acontece ali. Sim. E esse projeto paralelo que ela falou, o Connections Day, é uma dor muito latente do mercado corporativo, assim, que os hotéis sempre estão atrás da gente, falando, ai, quero ir te ver, quero conversar com você e tudo mais, mas assim, a gente, claro, a gente quer conversar também, a gente quer melhorar o relacionamento, a gente quer conhecer saber o que está acontecendo, principalmente depois da pandemia, que tiveram muitas mudanças, tanto na rede hoteleira, quanto nos espaços de eventos, catering e por aí vai. Mas o diferencial desse projeto é que a gente montava todo um briefing também, logo ele chegar lá na Bayer. Toda quinta-feira a gente abria a nossa agenda, um período de manhã, outro período da tarde, para recebê-los. Só que a gente falava, igual repetindo o que a Ju comentou, sabe? A gente não quer saber quantos quartos tem no seu hotel, qual que é a categoria desses hotéis. Tipo assim, isso são informações que a gente acha muito facilmente na internet, sabe? Muito facilmente no seu próprio site. O que mais que tem de diferente? O que mais que às vezes outro cliente fez aí que pode ser, que a gente pode se inspirar, que pode vir a ser um evento da Bayer também? Então, foram conversas muito legais, algumas muito legais, algumas não tanto. Teve uma conversa com uma companhia aérea que ela falou assim, não, a gente fez 50 anos e aí a gente tem uma edição de quadros, que tem uma mostra e tal. Eu falei, não, peraí, me fala um pouquinho mais sobre isso. Como assim mostra? Dentro do avião? Aí eu já comecei a viajar, eu falei assim, não, mas como assim? Tipo, na janelinha, você baixa a janelinha e tem um quadro, é isso? Eu falei, não é isso, mas olha! Mas a gente faz um evento médio, você tá levando pro congresso, de repente você consegue fazer alguma ativação ali, e teve uma outra companhia aérea, que se fosse minha companhia aérea é muito difícil inovar, né? Mas, vou contar essa história porque ela é incrível. Eu peguei um Uber, aí eu entrei, era à noite, e aí eu entrei no Uber, assim, ele virou, assim, tinha as costas do banco, ele falou assim, apertou uma luzinha, abriu um espelhinho de camarim, assim, dentro do Uber. Ele falou assim, você fica à vontade se você quiser se maquiar. Aí eu fiquei assim, né? Sim. E eu achei incrível, eu falei, olha o Uber, que diferenciado, né? Fiquei chocada. E aí, na conversa com a companhia aérea, eu falei assim, imagine fazer um evento, tipo, para mulheres que estão com, sei lá, com câncer, e aí elas têm problema com, né, de baixa estima e tal, aí você faz um fretamento, e aí você coloca o tal do espelhinho na cabeceira da frente do avião, e faz uma ativação, tipo, olha como você é linda, sabe assim? Então, o quanto a gente está aberto para conectar ideias. Então, essa provocação que eu faço muito no time. Então, assim, qualquer lugar que você vá, pode ser uma ativação. É só você estar atento e cruzar as informações. Então, acho que isso é muito provocativo e é o tempo inteiro. Né? Porque como a gente precisa ser criativo, precisa gastar pouco, olha o cara do Uber, ele comprou lá na 25, e felizão, tá fazendo a ativação dele. Exato. Transformou aquela experiência em algo inesquecível. E eu tô contando aqui hoje, exatamente. Foi ontem, já tem um tempo. Então, assim, enquanto você toca cada um com a sua ativação. Sim. E então o EDM Day ele serve muito também para gerar essas novas possibilidades com essa cadeia de fornecedores, né? E aconteceu agora. Sim. A gente teve depois de 2024, a gente teve um resultado muito legal. A gente tinha uma expectativa de 100 participantes internos buyers, assim, mas a gente teve 350 passantes e pessoas que chegaram lá, aí tiveram que voltar para uma reunião e voltaram porque falaram, cara, isso aqui tá muito legal. A gente transformou um espaço interno e também mostrando essa possibilidade para as pessoas, uma vez que hoje alugar os espaços de eventos tá muito caro e, enfim, a gente tem toda essa questão de custo, mas no nosso próprio escritório a gente tem uma estrutura muito legal para eventos. Então, como que a gente pode inovar também aqui dentro? Mas, enfim,
a gente teve um resultado muito legal no ano passado, e daí esse ano a gente falou, go big or go home, basicamente. Então, a gente falou, a gente não quer só ficar nesse espaço aqui, a gente quer explorar mais espaços dentro da Bayer, a gente quer, se possível, duplicar o número de participantes. E, assim, na edição de 2024, foi promovida só pela área de eventos, só pelo nosso time, e a ideia era promover experiências de eventos para inspirar os colaboradores, junto com os nossos parceiros, que são os fornecedores. Mas para a edição desse ano a gente falou, a gente está falando de parceria, mas a parceria não acontece só nossa para os fornecedores externos, acontece também dentro de casa. Então, a gente entendeu algumas áreas estratégicas que estão... Dentro do Corporate Functions. Dentro do Corporate Functions. Convidamos os pares. E a gente convidou eles para promoverem um evento junto com a gente. Então, fomos nós eventos, facilities, segurança, frota e travel and expenses. Todos eles, como a conversa começou lá atrás, a gente também desafiou eles a entender quem são os fornecedores que vocês acham que mais agregam valor para a Bayer, que mais fazem sentido a gente trazer, a gente promover e a gente conectar junto com o nosso cliente final, que é o participante ali, a pessoa Bayer. Então, cada um deles topou a ideia, topou o desafio, trouxe e falou, esse hotel é o que a gente mais demanda, faz sentido estar aqui, essa linha aérea faz sentido estar aqui, e assim... E foram vários, e a gente foi de 12 no ano passado para 25 fornecedores esse ano, e a gente impactou um total de 554 pessoas no nosso evento. Que legal! E aí você fala assim, como é que você vai inovar em frota de carro? Pois é, assim, ela foi falando uns termos, eu falei, cara, mas e aí? Como é que eu vou fazer uma experiência, né, com a área de segurança, né? E aí foram mais várias reuniões e brainstorms e tudo mais. E aí eu lembro que eu estava numa convenção do agro e eu falei assim, o Fleet vai sempre para tirar dúvida e tal, né? E aí o agro é caminhonete, né? E aí eu estava num briefing de convenção e eu falei assim, gente, vamos fazer a festa, colocar 2 caminhonetes assim, ó, uma com DJ tocando, né, picape na picape, e aqui vamos colocar uma cooler. Já faz um paredão, tá bom. Não foi pra frente naquele ano, mas eu não desisti. A hora que eu falei, nós vamos fazer lá no negócio, porque vamos trazer o carro que eles... Com alguma novidade lá, o pessoal da revenda e tudo mais, da terceirização, eles vão estar lá. Mas vamos colocar eles onde? Não. Então, o que nós vamos fazer de facilities? Food truck, que a gente contrata e tal. Então, vamos fazer uma área só disso aí. E como aí se fosse uma praça de alimentação no meio da Bayer. Mais descontraída, mais divertida. Aí eu falei, vamos fazer a picape com o DJ na hora do almoço, porque aí pode tocar música. Aí eu passei, e assim, eu dou a ideia e saio de cena. Aí a galera entra e começa a viajar. Joga no ventilador e assim. Eu na montagem, assim, olhando, as caixas de som, assim, no estacionamento. Eu falei assim, meu Deus. Aí daqui a pouco a menina de frota chega dirigindo, assim, uma picape vermelha, mas assim, a mais top, assim. Eu falei, meu Deus. Falei, deixa eu tirar uma foto sua, se essa daí vai pôr, né? Aí... O DJ, que é também um fornecedor nosso, que à noite é DJ, a gente falou, o lado B, vamos implementar o lado B aqui. E não só, né? Eu acho que um ponto importante é que, além da gente criar essa experiência de DJ na picape, que pode ser aplicada em eventos do agro e tudo mais, o nome da nossa área é EDM, que é Event and Disclosure Management. Mas se você coloca EDM no Google, ele aparece Electronic Dance Music. Então a gente falou, playlist, aí foi. Aí a gente pega um DJ pra tocar na picape e ele toca o quê? EDM. EDM Day. Tá tudo conectado. No final era porque era pra ser. Era pra ser. Aí pra ligar a caixa da mesa do DJ... Aí isso eu já nem sabia. Eu cheguei e falei, o que eles estão montando? Eles fizeram um painel de LED dentro da picape. Caraca! O negócio já escalou. Ficou muito legal, assim, ficou muito legal. Então, assim, é isso. A ideia, ela foi se transformando em todas as categorias. Então, assim, sobre segurança, a gente fez uma palestra sobre segurança das feiras, essa questão de conscientização e tal.
E a agência que fez a ativação das feiras, quando você caminha entre a plantação de demonstração, tem sempre do lado do stand uma demonstração, né, da soja, do milho, então tem ali que eles falam que é maquiagem, né, de campo, porque é um milho plantado exatamente para demonstração, ou soja. E aí, muito quente, tem uma telinha, assim, que chama sombrite, que é meio furadinha, assim, solta água e tal, e tem isso. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram essa sombrite e reutilizaram, fizeram bolsas de aí o ESG, sempre por trás de todas as ativações, de reutilizar, e fez uma bolsa, e nela veio escrito: nós viemos das feiras do agro diretamente para o EDM Day. Então, que usou legal. a comunicação. Então, tudo era experiência, assim, tudo foi Sim. pensado. Quer falar daquele do hotel da pintura? Tinha uma questão de cultura japonesa atrás da marca do hotel. Então, ao invés dela vender o quarto, ela estava contando a origem do hotel e tal. E aí a ativação do vaso quebrado, conta. Que esse eu fiquei sabendo muito mais próximo, porque essa aí elas que foram investigando o que cada um tinha de experiência para trazer. Eu acho válido mencionar também aqui que foi exatamente isso. A Ju, ela joga umas ideias assim e ela sai de cena. E ano passado, como era o nosso primeiro, quem estava mesmo na linha de frente era eu e mais uma menina do meu time, a Gabriele. E, assim, a gente ainda tá nova no mercado, na carreira, então a Ju acompanhou mais de perto. Esse ano, ela falou: ó, gente, se virem. O filho é seu. E, cara, foi incrível, assim. Eu acho que, antes de eu comentar sobre essa ativação, acho que só é importante ressaltar que eu e a Gabi, nós somos pessoas extremamente diferentes. Perfis extremamente diferentes. O nosso time em si é muito diverso, de pensamentos, de experiências, de trajetória. Mas eu e a Gabi, ela também começou como estágio, começou depois de mim. Só que, assim, nesse EDM Day, a gente trabalhou tão bem juntas, porque ela é tão boa nessa parte. Assim, a parte de logística organizacional do negócio... Planejamento... Ela é muito boa e ela é muito centrada. Eu já sou mais a menina do marketing, da comunicação. Eu criei todo o conceito criativo, a estratégia de comunicação e tudo mais. E estava nas reuniões de briefing, mas a gente, apesar de sermos muito diferentes, a gente trabalhou muito bem juntas. E a cada reunião que a gente tinha com cada fornecedor presente, a gente desafiava, a gente dava ideias, mas eles, assim, abraçaram também o desafio com tanta força que trouxeram, igual a Ju falou, que trouxeram coisas que nos surpreenderam, que a gente nem sabia que ia chegar lá. Chegaram e a gente falou: nossa... É isso. Muito louco, transformador. É isso. Mas vamos juntos. É um desafio de processo criativo, né? Total. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que a entrega em si, né? Sim. Tá, mas o que tem a ver o vaso? Vaso Desculpa. Não, tudo bem. Não, é que uma das ativações, um dos parceiros que a gente convidou é a Blue Tree Hotel. E a Blue Tree, assim... Igual nas reuniões, a gente não queria que eles chegassem lá com só um balcãozinho, falando: eu tenho tantos hotéis, tantos quartos, e eu sou assim. Não, o que que tem aí que eu posso explorar mais? O que pode gerar uma memória afetiva nas pessoas? Aí, na reunião de briefing, a menina da Blue Tree, ela falou assim: então, a Blue Tree, ela tem uma... A dona da Blue Tree, ela é japonesa, tem origem japonesa, e toda a rede de hotéis tem uma pegada muito voltada para a cultura asiática. E eu falei: nossa, eu não sabia, me conta mais. Ela falou: sim, então, em alguns eventos, às vezes ela vai, a própria dona, ela faz uma cerimônia do chá, ela faz não sei o que, não sei o que. Eu falei: cara, isso é demais, traz mais, traz pra gente. Aí, acabou que elas trouxeram, foram 3 experiências em uma. Elas falaram: eu vou abraçar essa cultura oriental com força, e é assim que o pessoal vai conhecer quem que é mesmo o Blue Tree Hotel. Falei: então vamos pra cima. Aí, o que eles fizeram foi, uma das experiências era uma cadeira de massagens. Eles estavam fazendo quick massagens por causa de uma parceria deles com o Buda Spa. E a outra experiência que foi muito legal, que foram 2 em uma praticamente, era que eles trouxeram vasos de cerâmica
E eles entregaram, as pessoas podiam, com uma tinta dourada, fazer desenhos Não, mas calma, o vaso era quebrado. O vaso era... Você faltou aí nessa aula aí. A cultura falava que o vaso quebrado para o japonês, ele tem mais valor do que o vaso inteiro. Porque depois que ele quebra e você cola, Ele vira único. ele tem um sentimento de restituição, de que você foi... Dessa transformação. regeneração. E aí, como ele era quebrado, onde ele foi colado, entrava a arte. Exato. Aí era tinta dourada. Aí era tinta dourada. Daí era tinta dourada Pra marcar, tipo, a cicatriz, né? Exato. Gente, foi muito legal. E aí a pessoa, Aham. E aí tinha que contar essa história. E junto com isso, também elas entregavam uns chazinhos Uhum. para completar aquela experiência. Enquanto você tá ali fazendo uma atividade manual e você tá transformando e colocando a sua marca ali num objeto... E nenhum você era igual ao também- outro. E né? nenhum era você igual ao levava outro. o Você seu. também tá tomando o seu chazinho e tendo aquele momento de calma, muito voltado para a cultura oriental. Então, cara, foi um sucesso. Elas estavam no esperando... stand. Elas levaram 350 vasos. A gente teve 554 pessoas e basicamente todas queriam aquela experiência, sabe? foi muito Então, legal. como uma rede hoteleira entrega uma experiência, aquilo, elas nunca tinham se desafiado nesse sentido e elas entregaram no EDM Day. Que legal. E essa parte da ação manual que você comentou é uma coisa também que a gente tem visto que Sim. está em alta, né? Por Sim. vários motivos. Mas eu queria que vocês contassem também, a partir de todos esses aprendizados e da visão de mercado de vocês, assim, tendências que vocês têm visto, que vocês estão buscando também trazer nos eventos e nas ativações. Olha, os eventos cada vez mais personalizados e menores. Então, a gente precisa criar dentro da agenda do evento momentos de conexão. Então, assim, hoje as pessoas vão nos eventos muito mais para se conectar, para se conhecer, do que de fato o conteúdo geral do evento. Então, às vezes, nem é o melhor palestrante, mas é sim como é que você vai criar uma agenda que você vai proporcionar esses momentos de conexão. Então, os nossos eventos, eles estão tendo menos dias. E quando a gente fala de evento interno, ele é assim, meio dia de conteúdo, meio dia de tempo livre. E aí o tempo livre, ele pode ser um pouco pautado em algum game, em alguma interação que eles vão construir juntos, meio que um team building assim, ou livre mesmo, assim, eles levam as camisetas, dividem em grupo, fazem, dentro do agro, já tem uma cultura antiga de que eles fazem uma festa deles dentro da festa. Uhum. E aí eles criam a camiseta da festa, e assim, tem uma coisa meio misteriosa, sabe, de criam caveira, tipo, dentro do evento, assim, é uma cultura que veio do agro, e Uma festinha secreta. é uma festinha secreta, sabe, assim, então tem uma cultura de bebida também, eles têm uma mistura de bebida que é muito deles, assim, sabe, então a gente começa a perceber isso, e como é que a gente enxerga isso dentro do evento como um todo, assim, para que eles percebam que aquilo que é importante para eles vai estar em algum momento na jornada. E aí a jornada em si, de novo, entender muito bem do negócio para que a pessoa entenda que aquilo foi feito para ela. Então, por exemplo, a gente faz evento que é para cliente linha, tipo o Black, dos nossos clientes, ele quer saber chegar no evento e ser chamado pelo nome. A gente fez uma ativação de parceiros que tinham todos os logos de todos os distribuidores numa entrada, assim. Aí era incrível, eles chegavam e ficavam procurando ele ali, ó, e aí o cara ia lá e tirava uma foto assim, orgulhosa, sabe? né? Tipo assim, tô aqui, Sim. sabe? Então, chocolate customizado, com a pessoa chegando no quarto, assim, eu principalmente evento interno, assim, força de vendas, tipo, eu pego uma foto, fizemos isso no nosso interno. Entrei lá no Instagram da Lu, peguei uma foto, de uma coisa muito especial para ela. Aí ela chegou no quarto, tinha lá um chocolate com a foto dela, que é dela, sabe? Sim. Então, a gente cada vez mais personalizado, assim. Como é que a gente entende o que pega ali pra pessoa que ela vai chegar e vai falar assim, cara, isso aqui é pra mim. Nominal. Pensaram em mim e... Não é que é pra todo mundo igual. O meu é diferente. Sim. Personalizado e co-criado com eles também. Eu acho que uma coisa que a gente vem incorporando nas agendas é chamar as pessoas para, às vezes, como na convenção de vendas, trazer elas para serem MCs durante uma sessão ali.
Então, pessoas específicas de regiões diferentes do Brasil, para agregar, para trazer eles para perto da elaboração, co-criar com eles. É muito legal isso que ela falou, porque aí eles se conhecem são indicados, aí quem é o líder fala assim, pô, na minha equipe eu tenho uma Luana lá que gosta desse negócio aí de falar lá da frente e tal, vou indicar ela. Então chegou a Luana, você tá na lista, você vai fazer o primeiro dia, a parte da manhã, quem vai estar com você vai ser o João. Ó, João, Luana, tal. Aí chega no palco, eles se apresentam. E aí se apresentam com características muito pessoais. Ah, a Luana tem uma parede lá na casa dela, que ela pinta todo ano, com o que ela quer realizar. E sabe o que acontece? Chega no final do ano, ela dá check, porque ela vai atrás daquilo que ela planejou. Então, fala coisas assim, que aí todo mundo fica assim, cara, agora eu conheço a Luana e sei um pouco mais. Isso numa plenária grande. Isso é muito legal. E aí, o que a gente fez também de diferente nessa aqui, a gente vai falar também de agro, de parceiros, além do mural que ele se viu lá, a hora que a gente sentou para falar de um tema político, coisa de tendência, um momento do agro no Brasil, que é um tema mais denso, era um jornalista, a pessoa responsável da Bayer, sentada numa ambientização de uma fazenda. Então, eles estavam sentados num banco de madeira, com uma chaleira, saindo a fumacinha, servindo um café, um bolo de milho. Então, eles estavam ali na casa deles, falando de um assunto mais denso, mais assim... contextualizado, né? No ambiente dele, sabe? Então, isso foi muito legal também, assim. Acaba falando a linguagem de quem tá participando. E quebra uma expectativa, né? Uma surpresa também. Sim. Tipo, ué, mas o que... Como assim? Nesse mesmo evento, a abertura foi um dos clientes entrando com uma flor a ser plantada junto com o filho, e aí eles plantam isso no palco, que remete à sucessão, porque foi um dos temas, né? Porque no agronegócio tem muito sucessão, né? Então, foi um dos temas e foi muito emocionante, né? Porque tem toda uma produção por trás, né? É muito legal esse também. Eu acho que, conectando essa questão da personalização e puxando um pouco do EDM Day de novo, uma coisa que a gente teve o cuidado de trazer é que a gente queria que as pessoas vissem experiências práticas, ações práticas, que elas, tipo, gerassem um insight ali e ela já falasse, eu quero no meu evento na semana que vem, daqui a 2 semanas. Mas alguns são mais generalistas, de certa forma, mas outros a gente tomou cuidado para ter pelo menos uma ativação específica para cada negócio da Bayer. Então, por exemplo, um dos nossos parceiros, ele forneceu um painel de LED com uma estrutura bem legal, onde você colocava o produto, posicionava o produto em cima de um balcão assim, e no painel de LED acendia um vídeo promocional daquele produto específico. E você tirava, era uma tecnologia que se baseava no peso do produto. Você tirava, colocava outro produto, isso a gente fez para a área de consumer health, com Bepantol e tudo mais. E é uma coisa que a pessoa, ela brinca ali, ela interage, ela aprende, ela se impacta. Esse foi de consumer. Do agro, a gente teve uma sessão de talks, falando, como a gente tinha comentado, sobre sustentabilidade e segurança em eventos, onde eles puxaram também muita questão de como manter a segurança sem perder o aspecto criativo dos estandes das grandes feiras. E para a Farma, a gente teve um parceiro também, que é uma agência, a Dionísio. Eles são muito focados na produção de ativações de eventos através de artistas. Então, tem toda uma curadoria do Cobra, é um trabalho bem legal. E depois de uma das nossas reuniões de time junto com fornecedores, a gente descobriu que eles já estiveram na Bayer e que tem um painel lá enorme, que foram eles que fizeram. Caramba! E a gente, caramba, a gente já tem um relacionamento há muito mais tempo que a gente achava, vamos trazer de volta. Linkando com isso, como eles já têm um painel todo do agro lá na Bayer, por que a gente não faz um quadro em 3D anáglifo? É uma técnica lá deles que eles pintam um desenho em cima do outro. E quando você coloca aquele óculos 3D, sabe? Com o vermelho e o azul, isso. Um novo desenho se destaca. Então, a gente falou, vamos fazer uma coisa personalizada para a Farma?
Porque, assim, a gente não pode dar brinde, né? Por causa de todas as regulamentações e tudo mais. O que a gente tem que focar na experiência. E imagina um médico chegando num evento, colocando o seu óculosinho lá e vendo um coração pulsar. Não pulsar, né? Mas se destacar numa tela pintada. Então, eles trouxeram isso pro evento também, eles aceitaram o desafio. A gente fez umas reuniões de briefing, assim, passamos como a Bayer se posiciona hoje na área farma, com os médicos, com o cuidado que ela passa, mas não deixando de entregar também a inovação. E foi um super case também. Então, a gente teve essas 3 ativações pontuais que foram, de certa forma, pensadas muito especificamente para aquele cliente específico, para aquele stakeholder específico que nós temos na Bayer. Sim, muito legal. Nossa, vários insights, gente. Vocês espremem a galera e saem coisas incríveis. E sabe uma coisa que me chama a atenção, né? Porque é uma empresa muito grande, 90 países, alemã. Mas dá para ver que vocês conseguem ter uma certa liberdade criativa também, né? Sim. Então, acho que é um setor que se vendeu muito bem lá dentro e conseguiu conquistar isso e provar, né, o retorno também. Essa mesma menina do time que fez aquela experiência toda do lançamento de produto da Pharma, aí ela foi para consumo no lançamento do Rosa Mosqueta. E aí o Rosa Mosqueta teve um lançamento para influencers e jornalistas. E aí lembra que esse pode divulgar a marca, pode falar, pode ter mais comunicação. E aí ela com o tema lá dos 5 sentidos, ela falou assim, Rosa Mosqueta. Eu não sabia, mas ela foi estudar que Rosa Mosqueta não tem aqui no Brasil. É uma flor, é um fruto. É um fruto, na verdade, não é uma flor. E aí tem Bariloche. Aí lá em Bariloche tem. E aí ela criou o tema de ir para Bariloche, fazer a colheita, pegar lá, fazer a colheita, colocar na cestinha, ir pro hotel, junto com, como é que fala? Um chefe de cozinha. Elas fizeram a geleia, depois elas provaram a geleia. Então, pensa que ela passou o cheiro, o toque, o fazer, o provar. Então, tudo isso, e foi ela que criou do time. Então, isso teve um valor pro negócio, teve um valor tão legal, assim, e aí... Hoje a gente estava conversando sobre isso, porque como já tem um tempinho que já está com os relatórios de resultado. O quanto bombou na mídia e o que isso reverteu em vendas, em imagem para Bayer. Processo. Foi, porque ficou todo mundo encantado. Assim. E o brinde foi uma mala com a Rosa Mosqueta. Maravilhoso. E eram só mulheres, nesse caso. Foram só mulheres. E é uma outra tendência, né? As experiências multissensoriais. Isso. Ativar esses sentidos para realmente engajar e trazer eles para perto. E os resultados foram muito bons. Foram muito legais, assim. Esse case é gostoso de contar, porque esse dá para contar mesmo, assim, dá para mostrar os vídeos, tudo. E foi muito legal de fazer. Então, assim, a gente tá antenado, assim, e tudo que a gente vê fora, a gente começa a falar, e se, né? E se uma coisa conecta com a outra? E vai transformando, assim, não para. E aí uma ideia daqui, por exemplo, para o agro, que a gente fez também do Black, que eu falei, o que eu vou fazer muito especial? O que não tem na cidade deles? Que eles são do interior, eles têm muito dinheiro, mas às vezes eles não saem da fazenda. A gente levou eles pro Teatro da Baleia, lá na Faria Lima, fizemos uma sessão de candlelight. Ai, que lindo! De sertanejo. E Candlelight nunca tinha feito sertanejo. Nossa! Fez exclusivo para Bayer. Sim. E além de ser só tocado, né, o Candlelight, a gente colocou voz. Então tinha uma mulher que ela cantava e cantou os grandes. Nossa! O pessoal deve ter da loucura. E como pode, esposa, né? Você via um do lado do outro assim, com a mãozinha dada. Então assim, eles estavam mega encantados com a experiência, aquelas luzes. A coisa mais linda, né? Eu nunca tinha ido no Candlelight. Naquele contexto, foi maravilhoso. Mágico. Assim. Aí o que aconteceu? O que a gente fez aqui, Candlelight tem no mundo inteiro. Aí a menina lá do México fez também. A gente replicou no México. Então, assim, as boas práticas, elas Vocês exportam muitas ideias daqui, imagino. Muitas ideias. É muito legal. E é legal ver esse efeito cascata. Funcionando em outras culturas, em outros mercados, em outras estruturas, né? Eu acho que eu tenho um case legal também. Não bem um case, mas a gente entregou o EDM Day na semana passada. E eu fui fazendo a cobertura no Instagram que eu criei para falar sobre eventos, quando eu fui pro IMEX e tudo mais.
E um dos meus colegas, que é da Alemanha, que esteve no IMEX comigo, ele estava me seguindo lá. E assim que acabou, ele mandou uma mensagem. Falou, Lu, vamos conversar? A gente quer fazer um EDM Day também aqui na Alemanha. E eu quero falar com você, eu quero saber o que aconteceu. E hoje eu estava conversando com uma menina da China, que trabalhou comigo no projeto da academia há uns 3 anos atrás, mas que a gente manteve relacionamento. E ela falou, eu vi também, me conta mais, seria muito legal aplicar aqui. Falei, cara, que incrível isso, que E incrível. você sabe que quando a gente olha na comunidade global, a China é muito criativa também. A gente não esperava, né? Não. Eles surpreendem muito a gente na criatividade deles. E eles são Sim. engajados, sabe? É gostoso trabalhar com eles. Eles são muito legais, acontece muita coisa. Já no Japão é bem mais restrito. E o Japão é um público mais de farm, então eles são mais... E eles não têm muito inglês também. Não tem muito inglês. Questão da língua. É um desafio que a gente está tentando melhorar, é a questão de captação de pesquisa. A gente ainda não está lá, assim, sabe? De realmente você conseguir capturar e ter boas referências, porque tem o QR Code no final do evento, tem talvez uma abordagem ali com o iPad, mas o que mais, sabe? Então, assim, todo lugar que a gente vai, a gente começa a olhar e fala, o que o pessoal está fazendo diferente para conseguir mais resultado de pesquisa. E outra coisa que a gente está implementando... De pesquisa, desculpa interromper, mas pesquisa de satisfação ou esse retorno do participante? Porque, em geral, assim, mandar e-mail a pessoa não responde. Sim. Aí o QR Code, às vezes, a pessoa não faz. Aí, então, assim, como é que... né? Uma coisa que fazem bastante é ir coletando informações ao longo da jornada, né? Então, implementar alguma gamificação... Mas, enfim, tem N formas de fazer, né? A gente implementou uma gamificação no EDM Day e eu tirei o insight dessa gamificação de um dos episódios do Na Escuta. Tá falando isso, só que tá aqui. É verdade. Jura? Não, que de legal. verdade. Foi um episódio, eu não lembro, com alguém da... eu não vou lembrar a empresa, mas disse que fez uma ativação de final de ano, que teve uma gamificação com as mães e filhos, uma coisa mais ou menos assim. E na hora eu tava escutando, enquanto eu tava na academia, e já mandei no nosso grupo. Falei, gente, eu acho que a gente dá pra fazer... Porque, como eu falei, a nossa área chama EDM, mas ninguém sabe o que é EDM. É o time de eventos. Mas como que a gente pode brincar e, ao mesmo tempo, educar as pessoas? Então, a gente criou, tipo, um Kahoot e soltamos alguns QR Codes pela Bayer, onde as pessoas respondiam perguntas sobre eventos e sobre as áreas parceiras, para conhecer mais o que cada um faz e era quem meio procurar. fã, né? Tinha uma pegada fã. As opções o que significa a sigla EDM? Era Event and Disclosure Management, Event and Disclosure Minds ou Electronic Dance Music. Sim. Então, brincadeiras. E é bem legal. A Ju, ela incentiva muito a gente a estar com esse olhar aberto e crítico para pegar os insights e aplicar dentro. Peguei muito dela, aprendi muito com dela nesse sentido. E a todo momento, principalmente no podcast, vendo... eu me formei recentemente e a gente analisava muitos cases, né, de mercado, de publicidade e tudo mais. Até tive uma matéria de comunicação integrada que me marcou muito. A gente, enfim, não é muito caso, mas a gente fazia análise de cases famosos. Mas como eu não estou mais na faculdade, hoje eu busco bastante informação nas newsletters, nos podcasts, tudo sobre brand experience, na Promovil, nos eventos. Eu adoro em eventos, eu adoro em shows, eu adoro em tudo. E agora eu tô desenvolvendo esse olhar crítico para as ativações. Falando, cara, acho que a gente pode fazer isso, hein? Ia ficar legal. Você tinha perguntado uma marcante, né? Que me marcou uma ativação. A gente acabou entrando no assunto, eu pulei essa pergunta, mas... Não, vou só ficar à vontade, porque essa foi legal. E eu até levei pro time de Latam, que foi da Centauro, porque quando você vai na Centauro, você tem aquela marcação do chão, né? Típica, que todas as crianças ficam lá correndo e tal. E aí eu fui correr no Vila Lobos e tinha no chão a marcação, que era uma ativação da Centauro lá. E aí depois no primeiro quilômetro tinha. Então assim, na hora que eu vi no chão, eu lembrei da loja na hora, assim. Eu entendi a conexão, sabe? Das coisas. Sim. E simples de fazer. Não era complicado, mas assim, ela tava lá no shopping, mas ela tava lá, porque ela vende esporte, né? Sim. Então assim, foi muito legal. Foi básico, mas assim, falei, que sacada boa desse cara aí. É o tipo de detalhe que marca, né? E
Eu acho que também é um desafio, uma oportunidade, né? A questão do, para fazer uma experiência de marca memorável, eu preciso investir um monte, eu Não preciso necessariamente. ter altíssima tecnologia embarcada, porque... E não pode né? forçar, né? Tem que ser uma coisa, tem que entrar dentro da jornada do seu consumidor, do seu cliente ali. Uhum. E depois de mais de 50 episódios que eu gravei aqui, também isso fica cada vez mais evidente, assim, você tem que voltar uns passos atrás, entender um pouco melhor o propósito, teus objetivos, quem que é a tua marca, persona, tem várias metodologias, arquétipo, enfim, várias formas de fazer isso, assim, né? E daí você encontra soluções que às vezes você nem tá num vaso quebrado, né? Tá nessa marcação, que às vezes é um detalhe que pode ser bobo, pode passar batido, mas não, né? Marcou. Fica a memória afetiva, né, que tá envolvida. Então, isso é muito legal. Meninas, o papo tá maravilhoso. Eu ficaria mais 3 horas aqui com vocês. Eu falei que a gente fala. A gente fala bastante. Eu queria recadinhos finais também para os nossos telespectadores. Com relação à essa parte criativa, né, que vocês estimulam muito. Ju, você é uma pessoa mega curiosa, né? Você se mantém muito curiosa com tudo que te cerca, assim. Eu acho isso muito legal também. Eu acho que a minha mensagem é essa: a criatividade pode estar em qualquer lugar. Eu acho que você tem que ter o seu olhar atento para isso. A hora que você vira essa chavinha, é na escada rolante, é dentro do Uber, em qualquer lugar, aquilo vai te remeter e uma ideia conecta a outra. Então, quando você conseguir abrir esse portal, a vida muda. E a vida muda, assim. E acreditar nas pessoas, sabe? Porque nem todas as ideias, elas vão partir da sua, né? Como a gente... Às vezes eu trago, e também as que não vão para frente. Acho que é verdade falar. Eu queria fazer uma corrida dentro da Bayer, porque eu gosto de correr. Levei para elas se juntaram todas uma reunião para falar. Aqui que a gente vai lá conversar daquela salinha, a gente já volta. Não, voltaram as 3 com todos os argumentos que não ia ter. E por que não ia ter? Eu falei, tá bom, não vamos fazer. Porque é isso, elas também têm que saber se posicionar. E dentro da nossa área é um laboratório. É onde pode errar, é onde tem que ser firme, é onde tem que falar um não. Então, a minha mensagem, assim, é confiar nos times. Bastante. Assim. Então, eu dou bastante abertura, eu estou muito à disposição, eu provoco e saio. Mas o provocativo desenvolve. Acho que isso é bem legal. Então, assim, façam isso com os times, provoquem os fornecedores, trate bem os fornecedores, porque a gente depende deles. A gente só consegue ser criativo e pensar no estratégico porque tem alguém olhando se tem água na sala, se o setup está na hora. Assim, porque muitos dos times de eventos, eles ainda têm esse olhar operacional. E eu provoco muito para a gente sair dessa cena, porque esse operacional pode ser substituído por qualquer um. Agora, o criativo, entender o negócio, conectar ideias, isso o IA também não vai chegar lá. Ele pode ajudar, ele é ferramenta, mas conectar tudo isso, nós, é o profissional. Sim. Isso aí, tamo aí. Isso aí. Tamo aí. Eu acho que para mim, a minha mensagem final é acreditar nas pessoas e dar liberdade para elas. Eu acho que eu cresci muito com o espaço que a Ju me deu, com a liberdade que ela me deu. Enfim, hoje eu tô realizando muitos sonhos, de verdade, estou muito feliz. E trazer mais experiências, trazer mais o encantamento, trazer aquele brilho no olhar, sabe? Para as pessoas. Eu acho que isso faz toda a diferença e é muito massa. É assim, planejar, ir atrás e realizar. Então, assim, ela viu você lá no palco e falou assim, Ju, eu quero tirar uma foto com ela, eu adoro ela. E nós vamos lá tirar a foto com ela. Sim. E hoje a gente tá aqui. É um sonho para ela estar aqui. Então, eu poder ajudar também a conectar tudo isso, é para isso que eu tô aqui, sabe? Sim, então, é isso com todo mundo, porque cada um tem sua fortaleza. O seu querer, a sua direção, onde quer chegar. E aí, eu também como gestora, eu preciso olhar o que é importante para ela, o que é importante para você e o que eu agrego, né, aqui e ali. Então, eu quero te agradecer pelo convite, por poder dar essa visibilidade, esse espaço, essa troca. E parabéns pela sua iniciativa, né? 10 cases por dia, você comentou que vocês publicam mais de 10, é muita coisa. Até você falou que agosto tá difícil, né?
Agosto Ontem eu tá. falei, ali que a gente vê quem é que tá de verdade, né? Não é? A gente tá antenado. isso. A gente tá sempre Não vendo é, o que mas- que tá acontecendo no mercado, mas E é legal ouvir quem é do meio, porque a gente fala, puta, é isso. Eu tenho que fazer coisa e tal. Não, tem momentos em que fica um pouquinho mais parado, depois pega pesado, né? É isso. Mas, nossa, muito, muito obrigada também pela mensagem, né? Pelo feedback também. A gente se esforça bastante para fazer isso acontecer. A gente tá aqui também para isso, para inspirar, né? Sim. E a gente sabe que não é fácil, é um setor muito desafiador. Tem uma série de questões, assim, envolvidas, históricas, inclusive, né? Então, eu acho que é o que o Promoviu tem trazido, né? E é legal ver isso acontecendo na prática, né? Sim, sim. Que é imagina, focar na parte boa, nessa veia criativa, aonde você nessas agrega pra possibilidades. gente, né? É. É mais um Exato. canal inspirador pra gente. Então, Exatamente. Muito bom, Então, eu tô muito feliz e não tem forma melhor de terminar, eu acho, que episódio. Muito obrigada pela presença de Muito vocês. Bem, gente, é isso. Temos um Na Escuta. Eu vejo vocês aí nas atualizações do Promoviu, em promoviu.com.br, nas nossas newsletters, LinkedIn, Instagram. A gente já vai estar com uma cobertura de The Town super bacana para vocês também. E é isso, gente. Eu tô quase chorando aqui. Ai, não chora que eu choro também. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.